Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa sexta-feira fria? Oi, Neide, bom dia. Tudo bem com vocês? Como estão? Eu tô bem, Neide, e você? Tudo bem? Vocês já deram uma olhada na matéria? Vocês estão tranquilos? O que Pra vocês mim tá tiveram muito mais tranquilo, eu dúvidas? acho que suas aulas estão dando pra entender muito bem, acho que suas explicações estão sendo muito boas. Ah, que bom. A gente fica tão no escuro, gente, saber se vocês estão acompanhando ou não, se está tendo dúvida, onde é que a gente entra com alguma coisa, sabe? Se precisa aprofundar alguma das matérias. A insegurança, eu acho que caminha nessa vertente, porque a gente não vê as carinhas de vocês, né? E assim, mesmo que eu peça para abrir a câmera, vocês ficam tímidos, com certeza. E aquela coisa assim, quando você não tem a expressão, quando você não tem a expressão, você não sabe, tá captando? Será que tá ficando claro? Embora a matéria de vocês do M2, tá, gente? Não é puxando, não, mas eu acho a matéria do M2 muito mais fácil e assimilada do que a matéria do M1. Por quê? Porque vocês já têm a base do M1 concreta, né? Mesmo que às vezes vocês não tenham ciência do que vocês sabem, se sabem. Aí do M2, quando vem aí o período composto, com a outra vertente, com aprimoramento, com aprofundamento do período simples, vocês já têm a base, então é muito mais fácil. Ou seja, é igual um prédio. Se o alicerce não for sólido, ele vai desmoronar. Então, quando o alicerce está firme, eu acho que vocês também ficam mais seguros. E o que me pega um pouquinho, eu acho, é a questão da pontuação. Tanto que a questão que eu separei para a gente comentar hoje, faltam 3, né? Do nosso exercício lá da plural. Poucos, né, de vocês não fizeram, deixa eu até ver aqui, porque até amanhã ainda tem possibilidade. Eu não entrei hoje antes, porque eu tive a aula agora com o avançado, e eu entrei na internet só para puxar as questões do simulado deles que eu ia comentar. Não entrei no estuda.com para saber se mais alguém fez. Vocês, quem não tinha feito, percebeu que eu reabri a data? Porque eu reabri, inicialmente eu abri do dia 21 ao dia 31. E em seguida, como muitos, né, tinha um grupo razoável que não tinha feito, eu preferi reabrir com a data nova agora até o dia 8, que é amanhã, para vocês fazerem a título de perceber, estou entendendo? Não estou? O que eu tenho que estudar mais? É adjetiva, é substantiva, é coordenada, é pontuação, que é concomitante, né? Tá sempre uma coisa junto da outra. Outra coisa que eu preciso pontuar e falar com vocês, antes que eu esqueça, eu acho que vocês vão fazer prova no meu horário de segunda-feira, que seria eu, né, com os M2 e com os M1s na segunda-feira. Mas eu acho que vocês vão fazer a prova de produção textual. Quer ver? A Lisa até me mandou uma mensagem agora há pouco, e eu acho que é isso que ela está comunicando. Quer ver? Isso. Não marcar aulas nem no M1 nem no M2. Vocês vão fazer a prova da Clícia. Então é o seguinte, eu preciso que a gente faça alguns combinados, tá fácil de fazer isso que eu quero com vocês. Eu tô falando mais claro porque eu tenho sempre alguns alunos, isso no presencial também ocorria, mas no virtual isso fica mais fácil de acontecer, né? Acho que mais persistente. É a questão, por exemplo, de deixar tudo para depois. Tem gente que só faz quando fala assim, eu vou cobrar, eu vou avaliar. Aí é que ele vai pôr o caderno em dia, que vai fazer as atividades que eu cobrei ao longo do semestre. Começava a fazer e largava, né, deixava incompleta. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês receberam já, que a escola enviou para vocês, um calendário. E nesse calendário, o Eanes refez a divisão de pontos. Eu estava esperando essa redivisão dos pontos, porque eu sabia que ali ia acontecer, mas eu não sabia a quantidade, então eu não podia falar uma coisa com vocês e depois eu ia ter que desfalar, ou seja, ter que modificar. Eu precisava desse viés, desse olhar que ele passa para a gente, para vocês, para a gente fazer uma linha condutora mais clara. Então é o seguinte, o primeiro calendário, ele tinha uma divisão de pontos básica, certo? Como o ensino remoto fez uma transformação na nossa estrutura, houve um remanejamento da questão de pontuação.
Então, vocês vão observar que lá vai ter 15 pontos de atividades do professor. Não sei se vocês têm ciência disso, né? Se eu jogar o calendário aqui na tela, eu acho que vocês conseguem visualizar comigo dentro do calendário. Nesses 15 pontos, o professor tem liberdade para avaliar vocês. Então, eu tenho muita coisa para avaliar, tanto com o M1, com o M2, com os avançados, em todas as turmas, porque eu fui passando coisas para vocês fazerem. Mas nem todas eu cobrei para vocês me enviarem, porque a gente acaba sempre achando, vai voltar rapidinho, e aí eu pego os cadernos, né, e fecho isso com os meninos. Como a gente estendeu isso para um lado, e a gente agora vai ter que ir fechando as nossas pontuações, porque eu acredito que a partir de setembro nós temos uma modificação que vai estar acontecendo aí, uma possível volta, nós temos aí outras estruturas como o integral discute que deve acontecer a partir daí, e por aí vai outros poréns aí que eu acredito que o EANS vai inserir com a gente. Então, o que eu preciso que vocês tenham ciência? Primeiro ponto, eu tenho 15 pontos. Os 5 primeiros pontos eu vou avaliar nas atividades feitas por vocês, e eu vou marcar quais seriam os capítulos que eu vou avaliar nesses 5 primeiros pontos, certo? Nos segundos 5 pontos, a mesma coisa. Um desses 5 pontos que eu imagino, pelo menos passa na minha cabeça, que é o último, ele é a avaliação do vídeo feito por vocês. Aquele vídeo do Inumeráveis. Ah, mas nem todo grupo fez ou apresentou. Então, mesmo que vocês já tenham feito, não deixem de me enviar. Vai ter, depois passando a prova, eu marco, né? Eu vou fazer um apanhado aqui, ver quais os que estão faltando e peço para vocês apresentarem como um tudo. Por que é importante a questão da apresentação? Porque eu vou valorizar em 3 pontos a construção do vídeo, que vale criatividade, que vale a abordagem bacana que vocês fizeram coisas maravilhosas. E nos 2 pontos que completam esses 5, eu vou valorizar na apresentação do trabalho. Então, só o trabalho de produção do vídeo vai valer 5 pontos. Quem não fez, providencie, faça. Ah, mas tem que fazer correndo? Não, gente, não tem que fazer correndo. Faça uma coisa bacana com todo mundo que fez. Né? Nós tivemos aí coisas tão maravilhosas de me fazer chorar aqui na frente da tela mais de uma vez. Né? Às vezes eu me segurava aqui para não deixar a peteca cair. Não é fácil, porque a gente trabalha com essas emoções. E vocês trabalharam isso também na produção dos vídeos, tá certo? Então isso é só um feedback para vocês terem uma noção do que eu vou avaliar. Quem tem mania de deixar tudo para depois, mas vai ter que estudar para a prova, pegue o que foi pedido e vai fazendo. Eu vou fazer uma atualização nos meus arquivos. Eu fiz um arquivo de planejamento de tudo que foi dado até antes do nosso recesso. Então, até antes do nosso recesso, ele está ok. Eu preciso fazer só a complementação dele pós-recesso, faltando acho que 15 dias, se eu não estiver enganado, para o M1, para o M2, para todos eles. E eu vou enviar lá no acadêmico, com mensagem para vocês, que é para vocês conferirem o que vai ser cobrado, e passando a prova nossa, dentro do nosso horário de aula pós-prova, que a gente vai comentar as questões das provas e tudo mais, eu vou falar para vocês o que vocês vão fotografar e enviar para mim para eu quantificar esses números. Quem foi fazendo ao longo não tem que ficar preocupado, é coisa que já está pronto no caderno de vocês. Mas aqueles que largam tudo lá para os 45 do segundo tempo. E tem, né, gente? A gente sabe que tem um bom grupo que parece que o compromisso e responsabilidade ficou escondido debaixo da cama. Então, cuidado com essa postura. O ensino remoto, ele parece mais flexível nisso daí. Dá para ter uma flexibilidade? Dá. Eu fazia isso com vocês. Quantas vezes dentro de sala eu deixava vocês me entregarem, mesmo que fosse depois? Ah, mas mesmo sendo copiavam, mas faziam, porque à medida que você está fazendo, mesmo que seja copiando ali do colega, você está vendo o que foi cobrado, que maneira aquilo ali foi cobrado, é melhor do que nada. Eu prefiro quando faz de maneira séria. Por quê? Porque aí o aluno fala, nossa, isso aqui eu não entendi. Se aparecer na prova, eu vou ter dúvida. E aí o professor sabe onde que ele vai se inserir, tá certo? Então, é simplesmente um viés, porque isso vai acontecer nas nossas aulas. Eu não havia mencionado isso com nenhuma das turmas, porque eu precisava, primeiro, de saber como que a coordenação e a direção ia conduzir essa divisão para poder avaliar. Os 5 pontos intermediários, que eu não falei, ele vai ser dividido nessas plataformas que vocês estão fazendo exercício.
Eu tenho um do estuda, um do plural e provavelmente vai ter mais um aí que vai fechar para suplementar. Então, essas atividades de plataforma que foram formativas, foram importantes para vocês pontuarem, vai valer nota também. Ah, como é que você vai valorizar a nota? Eu errei muito lá, minha nota vai ficar muito baixa. Não, gente. O que eu estou avaliando é o fato de você se preocupar em fazer, tentar fazer de maneira séria e localizar a dúvida. Beleza? Ficou claro, gente? E à medida que for necessário, a gente vai comentando e conversando a respeito. Combinado? Neide, Diga. você pode me falar certinho qual que é a matéria da sua prova? Ó, período composto completo e pontuação. Mas no período composto, você vai abrir as vertentes: coordenação, subordinação. Na subordinação, você vai abrir a vertente de novo. Quais são os três tipos de subordinação? Substantiva, adjetiva, adverbial. Certo? Então, se vocês olharem no livro de vocês, vocês vão ver que é um bloco grande de matéria, mas que a gente foi vendo aos poucos, agregando cada vez mais, e que todos os exercícios de todos os capítulos do livro foram corrigidos por vocês. Certo? A minha meta era essa. Às vezes ficou até um pouquinho mais demorado na hora de fazer a correção, mas era necessário fazer pausado para ver se vocês estavam compreendendo. Então, me deram feedback, acho que foi a Laura Valério que falou no início, que foi interessante que ela conseguiu captar. Então, saber isso é importante para saber se eu sigo uma vertente parecida ou se eu tenho que mudar alguma coisa, né? Porque ensino remoto é novo para todo mundo, para vocês e para mim também. Bom, então ficou claro o que é a matéria, gente? Subordinação, divisão nos três eixos, substantivo, adjetivo e adverbial. Coordenação, que é só coordenadas ascendéticas e sindéticas. E pontuação. Por que a pontuação é recorrente? Porque quando eu estou falando de uma coisa, eu esbarro na outra. Quando eu vou reescrever um período composto, eu vou precisar saber se eu tenho que colocar vírgula ou não. Se eu escrevo uma oração que é adjetiva lá no meu trechinho, eu tenho que saber que ela tem que vir entre vírgulas. Se eu tenho uma adjunta adverbial deslocado, que é uma oração nesse caso, vai estar ali isolada por vírgula. Por quê? Porque o adjunto adverbial deslocado na frase ele tem que ser isolado por vírgula, certo? Então, uma coisa puxa a outra. Bom, deixa eu comentar com vocês rapidinho essas duas frases que estão na tela de vocês e eu vou julgar as questões que faltam lá da plataforma da estuda.com. Quem não tiver feito, por favor, faça até amanhã. Não deixe sem fazer, porque isso vai valer inclusive nota. Senão depois vocês vão falar, gente, cadê meus pontos que sumiram? Então, compromisso e responsabilidade é muito importante para mim. Quando o aluno se compromete, ele consegue entender onde é que está a dúvida dele e me apontar onde é que eu posso ajudar. Tá certo? Vamos lá. A primeira é de Arthur Schopenhauer, que diz o seguinte: o que o rebanho mais odeia é aquele que pensa de forma diferente. Não é tanto a própria opinião, mas a audácia de querer pensar por si mesmo, algo que eles não sabem fazer. E do lado direito vocês têm uma outra frase aí que foi pichada, escrita no muro, por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. A Isabela está perguntando aqui quando é que vocês vão me enviar. Eu vou avisar vocês depois da prova, e aí eu vou pedir dividido por capítulo. Vocês vão fotografar o capítulo tal e me mandar. Aí a gente pode combinar qual local que seria melhor, tá? Pode ser pelo Clipe Escola, pode ser por e-mail, pode ser até pelo WhatsApp, mas a gente vai ver qual canal que seria viável para todo mundo, porque aí fica mais fácil para eu dar o feedback. Eu vou colocar ok e computar no diário também, tá certo? Aí eu aviso você, certo, Isabela? E para quem tiver dúvida aí também, porque às vezes fica com a dúvida e a gente acaba esquecendo de falar. Mas vocês não vão preocupar com fotografar, vocês vão preocupar em deixar o caderno de vocês em dia, ficar em dia com o conteúdo para ver se tem qualquer tipo de dúvida antes de prova. Passou a prova, ajuste isso daí, também configura a questão de nota. Além de falar que tem a ver com compromisso e responsabilidade, que é socioafetivo. Bom, o que vocês me dizem? Qual a ponte entre as duas frases? Vocês concordam ou discordam, né, de alguma coisa mencionada aí? Qual é a visão de vocês sobre esse papel do rebanho mencionado na primeira, sobre a importância e o papel da educação mencionado na segunda e como que uma coisa dialoga com a outra? Quem poderia entrar aí com alguma inferência antes de eu fazer um comentário final e passar para as questões?
E aí, o que vocês me dizem? Vocês concordam? Neide, Neide, Diga. o nosso grupo, o meu, né, tem que apresentar ainda. A gente pode apresentar agora ou hoje? Não. Vocês vão apresentar depois da prova, certo? Vocês vão apresentar e eu vou avaliar da mesma forma que os outros grupos. Não precisa de ficar preocupado. Me manda o vídeo já lá pelo WhatsApp, que aí eu consigo salvar e deixar ele pronto aqui para apresentação. Vão concentrar nas dúvidas hoje, porque a nossa prova é terça-feira, no primeiro horário, certo? Então eu fico mais tranquila para vocês, ou seja, cumprir o meu papel de passar isso daí, deixei as dúvidas sanadas, certo? E depois a gente avalia essa parte que é tão importante quanto, beleza? Porque se vocês apresentam agora, vai tomar um tempo da aula e aí acaba cortando o que a gente tem para fazer aqui. Combinado? Pode ser? Beleza. Tinha uma pessoa para falar, pode comentar, eu acho que ia comentar as frases. então, eu ia falar que eu concordo muito, principalmente com a frase da educação, porque a educação tem que nos ajudar a ter um pensamento crítico e não só obedecer às coisas que estão sendo ditas para a gente. Então, eu acho que isso faz muito uma ligação com o negócio do rebanho, porque quando os alunos principalmente, a gente tem que pensar em conjunto para decidir uma forma que, tipo assim, a educação pode ser boa para todos. Então, eu Sim. acho que quando a educação ajuda a gente a pensar de uma forma mais crítica, a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Sim. Eu acho importante, gente, citar e situar como que dialoga, tá? O início da primeira frase, o que o rebanho mais odeia é aquele que pensa de forma diferente. Aí no final ele fala assim, e não que nos ensine a obedecer. O rebanho só obedece. O rebanho fala amém, 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 certo? Ou seja, ele não tem essa preocupação que você disse aí de formar o seu senso crítico. Ele só segue o que é lhe ditado pela questão, né, da minoria, daquele que está no poder ou da elite em si. Quando a gente analisa a palavra educação, quer chamar muita atenção dessa palavra, porque há uma tendência das pessoas imaginarem a educação só como papel escola, a educação associada à escola. A educação está, sim, diretamente associada à escola, mas ela não se restringe apenas à escola. Quando vocês se inserem no meio escolar, lá no início, antes do processo de alfabetização, vocês já estão ou constroem ou já carregam, melhor dizendo, uma base educacional. Você já tem valores formados, que são valores, educação que vocês têm de casa. Então, na verdade, a educação começa no berço familiar e é acrescida, complementada e aprofundada pela educação escolar. Uma coisa acompanha e aprofunda a outra. Mas se eu não carrego a base educacional de casa, familiar, dificilmente eu vou conseguir dar a dimensão proposta para a base escolar. Claro que isso tem uma série de fatores e depende muito dos agentes envolvidos no processo educacional como um todo, certo? Quando a gente fala da educação para ajudar a pensar, é essa formação do senso crítico. Eu não tenho que dizer para vocês aquilo que eu penso em todos os aspectos, mas possibilitar que vocês vejam, visualizem os dois lados e escolher qual deles parece mais certo, conveniente ou melhor naquela opinião ali. Então, quando a gente fala do pensar diferente, essa questão do senso crítico está associada porque aquele que pensa diferente, aquele que tem senso crítico, ele não concorda com tudo que o rebanho segue. Ele não vai seguir apenas por seguir, ele só vai seguir se ele concordar com o que está sendo proposto. Se ele discordar, ele fala, não concordo com isso. Então, acho que a desigualdade social, ela tem um viés educacional. Acho que a exploração do trabalho infantil, a violência contra a mulher, ela tem uma correlação com o papel educacional? Sim. Lembrar que a educação tem a ver com a base familiar e com a base escolar. Uma complementando a outra. Então, a gente não precisa obedecer o tempo inteiro. Eu posso questionar. Eu posso falar, não, peraí, mas isso não está certo. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não concordo com isso.
e olhar, ver o outro lado, aceitar o pensamento do outro, ainda que ele seja diferente do seu. O respeitar essa opinião do outro é importantíssimo. Não é discutir, ficar entrando em choque, mas é discutir para crescer. Se discutir para brigar, não resolve. Mas quando o outro fala assim, não, mas eu não concordo com você, e aí você pergunta para o outro, mas por que você discorda? Né? De que você está discordando? E a pessoa dá o ponto e fala, faz sentido. Esse ponto que você está me apresentando, eu não tinha visto. É isso que faz com que o senso crítico cada vez mais seja aprimorado. Então, muita atenção a esse papel da educação. Infelizmente, nós vivemos num país que a educação nunca foi prioridade. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente tem uma população que está crescendo a partir de uma educação que tem senso crítico, ela questiona quem está no poder, ela questiona determinados papéis, ela questiona determinadas leis. Por quê? Porque precisam ser questionadas. Porque nem tudo que está lá na lei é bacana, é bom ou dá certo. Às vezes é lindo lá na lei, mas não funciona na prática. Como fazer isso funcionar? Isso também é uma correlação com a educação. Por isso que a hora que vocês entrarem na questão do integral discute aí, vocês vão discutir tanto esse viés. Cuidado muito com essa coisa, né, de seguir a corrente, de achar com que o outro está dizendo é o melhor, é mais bacana. Veja a formação dessa opinião, pergunte onde está embasado. Será que está embasado na realidade? Será que aquilo é verossímil? Por que é positivo? Por que é negativo? Questionar, para a partir disso você construir a própria opinião, como Schopenhauer coloca ali, tá? Bom, eu vou compartilhar a outra tela com vocês. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nessas duas frases, que eu acho que são muito pertinentes à nossa atualidade? Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou compartilhar a outra tela. Pode ir falando. O que vocês me dizem? Concordam, discordam? A educação para vocês é prioridade? Que para muitos pais é. Tanto que a única coisa que se pode deixar de fato para um filho, né, é a educação. Aí muitos falam assim, nossa, eu posso deixar a herança. A herança, se ela não for bem administrada, ela se perde, né? Mas a educação que a gente dá, que a gente recebe, a gente leva onde quer que formos, né? Onde estivermos. Vocês já estão visualizando a minha tela? Conseguem visualizar aí a tela da nossa atividade do estuda.com? Sim. Bom, lembrem que a gente parou na questão 3, certo? Que é baseada nesse texto base 2 aí, projeto ajuda a interromper ciclo de violência contra as mulheres. O texto é grande, todas as vezes que vocês estiverem fazendo a prova, exercício, independente de ser de linguagem ou não, leiam primeiro as questões e depois os textos, tá? Essa daqui nós vamos precisar fazer a leitura do texto devido ao enunciado da questão. Eu vou comentar aqui rapidinho. Sobre os recursos de pontuação empregados no texto, considere as afirmativas a seguir. Aí ele vai falar na número 1. As aspas, ao marcar o discurso direto, revelam um grau de formalidade do discurso próprio dos textos opinativos. Nós vimos na aula passada, na aula de terça-feira, que a alternativa 1 é falsa. Por quê? Porque o discurso direto revela um grau maior de informalidade. Vocês lembram disso? Que a gente comentou o que era discurso direto, indireto. Estão lembrados? Sim, Neide. Então, beleza. Aí no segundo fala assim, no trecho a gente vai trabalhando numa escalada, após os 2 pontos, é uma sequência com efeito de gradação. Eu vou ter que ir lá no texto e achar isso. Então, nós vamos ler e daqui a pouco a gente retoma. Em Sandra Aesch Menta, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental, as vírgulas separam um trecho explicativo. Nós vamos comentar daqui a pouco. E o 4, as vírgulas utilizadas no discurso direto do primeiro parágrafo desempenham um papel fundamental de enumerações. Então, vocês observam que o foco principal é vírgula, mas aparece aspas no primeiro caso, né? E a questão dos 2 pontos na alternativa 2, ou seja, uma questão toda relativa à pontuação. Tem questões semelhantes
na prova de vocês, porque eu já fiz. Vamos lá. Projeto ajuda a interromper ciclo de violência contra as mulheres. Em Sergipe, um projeto tem ajudado a interromper o ciclo de violência contra as mulheres. Foram 16 anos sofridos em silêncio, até que ela resolveu dar um basta. Quando eu saí de casa, fui para a casa da minha mãe. Ele me ligou, esculhambou de tudo. Falou que estava indo para a casa da minha mãe para me bater, para quebrar meus dentes, para fazer o que ele queria. Foi nessa hora que resolvi ir para a delegacia e prestei queixa, disse a mulher. A queixa virou um acordo entre o casal. Ao invés de responder a um inquérito, uma vez por semana, o ex-marido frequenta o grupo só para homens. Antes do primeiro empurrão, do tapa, geralmente existe agressão verbal seguida de ameaça. Os homens que foram denunciados por esse tipo de agressão estão no grupo para aprender a enxergar a mulher com outros olhos, com respeito. Uma mudança de comportamento que fez romper o ciclo da violência doméstica. A ideia do grupo é uma mudança de atitude de comportamento, mesmo que você não concorde. Está na lei, diz a psicóloga aos homens. Sandra Aich Menta, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental. Quando eles chegam ao grupo, a gente tem que sensibilizá-los de que aquilo que eles fizeram é algo que é uma agressão ao outro. Então, notem que eles não veem que isso é uma agressão, tá? Às vezes, não tem uma consciência disso. A cada encontro, novas descobertas. Um homem que sequer admitia que era agressor está na 6ª reunião e já mudou de atitude. Reconheço sim, reconheço que errei com ela. O grupo ajudou muito, graças a Deus, disse. Mas se ele voltar a ser violento, não tem acordo. A gente vai trabalhando numa escalada para os crimes mais simples, oferecendo a mediação. Houve descumprimento? A gente vai para a investigação com medida protetiva. Se ele descumprir, a gente pede a prisão, disse a delegada Ana Carolina Machado Jorge. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagar. Começou há 6 anos e, nesse tempo, foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Pelo grupo, já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, voltava para trás, disse o homem. Bom, a gente sabe que diante desse cenário de isolamento social, vocês já devem ter visto, né? Pelo menos eu sei que nem todos vocês veem televisão em si, às vezes seguem mais pela internet, mas seja pela internet, seja noticiários, né, televisivos, a gente tem recebido, infelizmente, notícias de que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela tem aumentado muito nesse cenário de isolamento social, porque as pessoas são colocadas frente a frente com os seus agressores. E a nossa sociedade, infelizmente, ela é muito machista e preconceituosa. Na sua base instrucional, educacional, que nós vimos lá na frase introdutória, que diz, né, ou carrega essa base familiar. As crianças são educadas para se comportarem de determinadas formas desde o início do seu processo educacional. E nem sempre, né, isso é visto da maneira que poderia ou deveria ser visto. O respeito ao outro, às vezes, se perde aí. Triste, mas é real. Então, esse texto, ele ajuda a conscientizar sobre a importância de projetos que repensem esse papel agressivo que o homem precisa carregar. O homem não precisa ser agressivo, né, para ser homem. Não é por aí. E a mulher não precisa ser conivente com a agressividade masculina e aceitar, como muitas aceitam, a violência doméstica, tá? A gente sabe que tem várias situações, inclusive tem o nome do distúrbio psicológico, eu esqueci o nome agora, não me ocorre, que a pessoa se apaixona pelo agressor, tá? Então, é mais sério do que a gente pensa. E isso envolve essas pessoas num ciclo vicioso, perigoso, né? Que pode, infelizmente, acabar em crime. Feminicídio, por exemplo, ou prisão e outras coisas mais relativas a agressões físicas sérias, como a gente vê por aí. A Lei Maria da Penha, por exemplo, vários de vocês, eu acho que do grupo de vocês, quando vocês estavam no M1, apresentaram projetos envolvendo essa temática, né, da violência contra a mulher e como que isso está tão enraizado, né, na nossa estrutura
educacional, familiar, de valores que a gente carrega e que vai nos arrastando. Então, a gente precisa quebrar esse padrão e modificar a forma de olhar um para o outro, seja homem, seja mulher, com respeito em ambas situações. Bom, vocês acham que a alternativa 2 é verdadeira ou falsa? E me digam por quê. Eu vou jogar o trechinho lá. A gente vai trabalhando numa escalada. É uma gradação? O que vocês me dizem? Neide, Diga. eu tenho uma dúvida ali na alternativa 1. Você falou que colocar discurso direto, assim, deixa um texto um pouco mais informal, né? Sim. Se eu Claro que depende do texto, tá, Lucas? Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar, porque, tipo assim, uma dissertação argumentativa, igual no Enem, a gente colocar a citação deixa o texto mais informal? Ou Não. não? A citação, não. Mas se você coloca no texto estilo Enem o trecho de uma fala, e essa fala ali, ela é informal, você empobrece o texto. Por quê? Porque ele pede para vocês escreverem um texto dissertativo argumentativo com base na norma culta da língua portuguesa. Tá vendo? É o comando. Então, ele pressupõe, te dá um comando que precisa ser seguido. Então, eu posso fazer inserção de citação com aspas no meu texto dissertativo argumentativo? Posso. Detalhe, aí ele vai ser formal. Mas ele vai ser formal por quê? Porque eu tenho um comando que me faz uma determinada exigência. Eu não vou inserir ali a fala de uma pessoa lá da zona rural que tem um discurso coloquial. O que é o coloquial? É dentro da postura de fala, certo? Mas eu vou acrescentar, por exemplo, a frase do Schopenhauer que eu abri a aula de vocês hoje. Então, notem que a estrutura formal da frase dele agrega valor naquilo que eu estiver colocando, ou seja, vai validar o meu argumento. Eu estou fazendo uma intertextualização, que é extremamente importante e válida no texto dissertativo argumentativo. É uma das coisas, por exemplo, que eu vejo mais nas redações do avançado, porque se não tem, né, na estrutura de texto ali, essa base discursiva, interdiscursiva, ou seja, dialogando com outros textos, o seu texto fica pobre. Ficou claro? Não sei se eu te respondi aquilo que você estava tendo de dúvida. Entendi. Uhum. Então, nesse caso aqui, a aspas, por exemplo, está mostrando o que lá no texto? Quer ver? Ao marcar o discurso direto, ele está falando da fala aqui, ó. Estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, voltava para trás. Tá vendo a maneira de voltava para trás? Não é estranha na sua construção? Por que ela ficou estranha? Porque é literalmente o que esse homem disse. É a representatividade dele. Aí, olha só, a gente vai trabalhando. Essa daqui é até melhor para você visualizar o que eu estou falando, Lucas. A gente vai trabalhando numa escalada para os crimes mais simples, oferecendo a mediação. Houve descumprimento, a gente vai para a investigação com medida protetiva. Se ele descumprir, a gente pede a prisão. O que tem de traço de informalidade nesse trecho? Você consegue ver? Tem uma expressão ali que é típica do coloquial. Qual é? Qual é, gente? A expressão que reforça a informalidade ali. A expressão agente no lugar de nós, certo? Agente é tipicamente utilizado na fala. Essa expressão agente não é culta, é coloquial. O que é coloquial? Coloquial é a maneira como se fala. O que é culto? A maneira como se escreve. Quando eu uso o rigor formal, eu tenho próxima escrita. Quando eu uso a norma coloquial, eu tenho a proximidade com fala. Ficou claro isso daí? Então, quando ele faz o uso ali, né, a delegada utiliza a expressão agente mais de uma vez, ela faz muito mais a inserção do discurso direto dela com traços de informalidade. Entendeu, Lucas, por que a 1 é falsa? Nesse texto, o discurso direto fez com que a gente reforçasse a ideia de informalidade e não de formalidade. Ficou claro, gente? Por que a 1 é falso? Posso prosseguir? Por que a 1 é falsa, né? Falei concordância errada aí. Vamos lá na... Prosseguir, hein? Tá. No trecho, que aí vai ser exatamente esse que eu estava lendo agora, ó. Ele está pedindo para pegar exatamente essa ideia dos dois pontos que a gente tem um pouquinho para trás, deixa eu ver aqui, quer ver?
No trecho, a gente vai trabalhando uma escalada após os 2 pontos, é uma sequência com efeito de gradação. Vamos achar ali quando a gente vai trabalhando uma escalada. O que vocês acham? Isso aqui é uma escala? O que é uma gradação? Vocês lembram que a gente falou sobre isso quando a gente estava comentando questões ou relações com a pontuação? Vocês lembram o que é uma gradação? É quando vai tomando forma, tipo a ação? É quando vai ampliando ou suavizando aquilo que está sendo dito. Então, a gente vai trabalhando numa escalada. Ela vai o quê? Ela vai dando a pena cada vez mais alta. Olha como que vai aumentando. Para os crimes mais simples, oferecendo a mediação, houve descumprimento, ou seja, já pisou na bola. A gente vai para a investigação com medida protetiva e se ele descumprir, a gente pede prisão. A prisão é o mais intenso. Tá vendo? Então, a primeira é uma mediação. Por fim, vem a prisão. Então, o que foi fazendo? Foi intensificando. Correto? Então, a 2 é verdadeira. O trecho que eu destaquei ali de azul marca essa ideia de gradação. Há uma intensificação naquilo que está sendo dito. Inserido depois de 2 pontos com uma sequência a partir da vírgula, que caberia também ponto e vírgula. Vamos lá na 3. Em Sandra Aich Menta, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental. Então, esse trechinho que está entre aspas, as vírgulas separam um trecho explicativo. Verdadeiro ou falso? Respondam para mim se é verdadeiro ou falso, gente. Verdadeiro? Verdadeiro. Olha como eu tenho ali, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, está explicando quem é ela. Ou seja, isso confere para a Sandra Aich, que a gente às vezes... Eu nunca tinha visto o nome dela em lugar nenhum, porque às vezes ela é importante, ela é conhecida lá na região, né, onde ela vive, onde ela mora. Ela tem um papel de representatividade dela lá onde ela está inserida. Mas para nós aqui, às vezes a gente sequer conhece ou faria essa referência. Então, está explicando, está dando a ela o que a gente chama de argumento de autoridade. Essa explicação que veio inserida entre vírgulas, certo? Vai justificar para a gente. Como é que chama essa explicação entre vírgulas ali? Tem um nome dentro da sintaxe, vocês lembram? Qual é o nome dela, dessa expressão? Que nós estudamos quando estava falando sobre pontuação. A frase entre vírgulas, Neide? Que você É o pedaço da frase entre vírgulas. Aposto? Doutora em psicologia, aposto, menina, isso mesmo. Então, vem explicar quem é ela. Então, o valor ali é de aposto. Olha como que parece esse pedaço ali que não tem verbo com a oração adjetiva explicativa que nós falamos na aula passada. Beleza? Então, muito semelhante. Por isso que, às vezes, a gente acha que o valor é de aposto e não deixa de ter uma relação de sentido. As vírgulas utilizadas no discurso direto do primeiro parágrafo desempenham um papel fundamental de enumerar ações. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo e observar as vírgulas encaixadas para a gente verificar que é verdadeiro. Em Sergipe, um projeto tem ajudado a interromper o ciclo da violência contra as mulheres. Foram 16 anos sofridos em silêncio até que ela resolveu dar um basta. Quando eu saí de casa, fui para a casa da minha mãe. Ele me ligou, esculhambou de tudo, falou que estava indo para a casa da minha mãe para me bater, para quebrar meus dentes, para fazer o que ele queria. Foi nesta hora que resolvi ir para a delegacia e prestei queixa. E aí, vocês acham que há alguma enumeração? A enumeração parece um pouco com a gradação, ou seja, há uma série de sequências. Observe que ela vai falar de várias situações que fez com que ela exercesse, fundamentasse determinado papel. Tá vendo que tá falando? As vírgulas utilizadas no discurso direto. Então, é na fala da mulher, construída aqui do quando até queixa. Verdadeiro ou falso? Alternativa 4 é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Verdadeira. Então, qual a resposta da questão? Letra E. Só é falsa a primeira alternativa. São verdadeiras a 2, a 3 e a 4. Beleza? Bom, a questão seguinte, ela se refere a esse texto aqui. Eu vou partir para a questão mais rapidamente.
para vocês visualizarem comigo. Se tiver necessidade, a gente retoma. Vamos ver se a gente consegue fazer sem a demanda do texto. No texto, a relação lógica estabelecida pelo termo ou pela expressão em destaque, conjunção ou locução conjuntiva. O que é conjunção? É quando é uma palavrinha só. O que é locução conjuntiva? Quando tem mais de uma. Por conseguinte, uma vez que. Beleza? Então, vamos lá. Em destaque, está indicada adequadamente entre colchetes. Ou seja, a palavra conforme indica comparação, por conseguinte indica conclusão, uma vez que indica proporção, embora indica condição e o para indica causa. Então, vamos por etapa. Conforme indica conformidade. Eu estou buscando a que está adequada. Então, a A está errada. Por conseguinte, em consequência de, portanto, por conseguinte tem valor de conclusão. Então, é a B a resposta, tá? Vamos observar as outras. Uma vez que, sempre associe, porque é mais fácil vocês visualizarem em papel. Uma vez que tem o mesmo valor de porque, o mesmo valor de uma vez que, de visto que, ou de já que. Essas locuções conjuntivas indicam causa. Então, a C está errada, porque ele colocou que seria proporção. Letra D, embora, principal conjunção concessiva. E ele colocou que seria condição. Então, teria que ser concessão. O que mais? Agora o tempo teria que ser o mesmo em toda parte, para não prejudicar. Aqui ele usou o para, mas notem que a oração para não prejudicar o comércio e a indústria, ela está reduzida. Então, se eu desenvolvesse, ficaria para quê? O para que, ou para com a oração reduzida, nesse caso, indica finalidade e não causa. Ficou claro, gente? Essa daqui eu acho que quando você sabe o papel da conjunção, lembra que eu passei para vocês uma lista com as principais conjunções, as muitas possibilidades para vocês trocarem as conjunções, que é típica da escrita, ajuda vocês a relembrarem isso daqui. Eu acredito que vocês têm aí. Eu enviei e falei para vocês não deixarem, mandei no PowerPoint, ainda falei, gente, não deixa de salvar isso daí. Alguns, inclusive, pediram para eu pausar a tela que queriam fotografar. Vocês lembram disso? Vamos à última questão, porque meu celular aqui já apitou, que a gente está no finalzinho. Da Unifor, essa daqui. Eu sou a Maria que não vai com as outras. Olha o Maria entre aspas. Olha o papel das aspas em Maria. Qual o valor do que ali? Eu sou a Maria, a qual não vai com as outras. De novo, nós vamos esbarrar numa construção de oração adjetiva. Observe o significado da palavra Maria colocada entre aspas. Se eu perguntasse para vocês por que ele usou aspas na palavra, no nome Maria, me diz, gente, por quê? Antes da gente partir para a questão específica e eu comentar as alternativas. Vocês conseguem visualizar? Por que ele usou Maria entre aspas? Qual o papel das aspas aí? Arrisquem, gente. Ai, Não Neide, não ficar sei. na fala. Pra falar da frase da Maria, vai com as outras, né? Sim, ele usou uma referência, né? Que aquela pessoa que segue o rebanho, não foi isso? Da nossa frase inicial. Aí ele fala, nossa, fulano de tal é uma Maria, vai com as outras. Se ela falar que gosta de vermelho, ela fala também. Se falar que gosta de azul, ela fala que também, entendeu? Literalmente, Maria vai com as outras. Esse Maria, entre aspas, ressignifica a frase. Ou seja, faz com que a gente perceba a conceituação diferente da frase original que intertextualiza ali. No texto publicitário, o termo que se justifica pelo fato de. Acho que dá mais ou menos... cortei um pedacinho só, mas para vocês visualizarem. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que eu acho que dá para vocês verem a questão toda. Com um pouquinho menor, mas dá para vocês seguirem. O texto publicitário, o termo que se justifica pelo fato. O que vocês marcariam? Observa as palavrinhas, tá? Que introduzem aí. Isso vale para questões que não são de português, né, de linguagem em si, mas que a linguagem é veículo para vocês chegarem, ciências humanas,
da natureza até física e química, dependendo da resposta que tiver com essas palavrinhas ali. Isso é pista, tá, gente? Inferir, ressaltar, recuperar, explicar, apresentar. Focalizar bem essas palavrinhas me ajudam a chegar na resposta. Então, para que ele utilizou o quê? Né? Como que a gente poderia justificar esse que aí? Eu tenho inferir que há outras Marias iguais a ela. É isso? Eu acho que com o fato de colocar ele entre aspas, infere-se o oposto. Vocês não acham, não? Aí o que reforça a ideia, né, do termo que está entre aspas. Ou vocês não visualizam isso? Conseguem ter essa dimensão? Sim, Neide, eu acho que é totalmente o contrário. Exato, é o oposto, tá? Inferir que há outras Marias iguais a ela, ou seja, que ela, na verdade, é o oposto, ela quer dizer que ela é diferente das outras Marias, ela não quer ir com as outras, ela não quer seguir o rebanho, ela não quer falar amém para tudo. A outra, letra B, ressaltar a singularidade da Maria. E aí? Eu marquei essa. É essa, exatamente essa. Observe, gente, que a oração introduzida pelo que, eu substituí o que lá por o qual, eu sou a Maria a qual não vai com as outras. Toda vez que o que equivale a qual ou qual, as suas variações, ele é pronome relativo. Se ele vem sem vírgula, ele é restritivo, e quando ele restringe, ele revela uma particularidade, por isso singularidade, tá? Recuperar o termo eu. Não, ele está recuperando qual termo? Maria, certo? Então eu elimino C. Explicar a situação da Maria. Ele não está explicando, ele está restringindo, mostrando que essa Maria ela é diferente das outras. Acrescentar versões da Maria. Apresentar versões da Maria, em parte, né? Porque na verdade é uma nova versão da Maria, mas é muito mais B do que é. Conseguem visualizar isso com tranquilidade? Bom, nós fechamos as questões aqui, né? Embora eu não comentei o texto do meio aí como eu gostaria, que é esse texto da questão aqui, ó, mas a questão em si deu conta do recado. Não deixem de ler o texto, que esse Ferramentas da Mente é um texto bacana, que pode acrescentar informações aí, pode servir de base para vocês escreverem outros textos, embora ele não seja um texto tão novo, né, que é de 2011 e foi adaptado, eu acho que é válido. Deixa eu ver, tem um recado aqui. Gente, eu já falei sobre a questão das distribuições de ponto, tá? E aí a gente fala em outro momento, porque vocês têm uma outra aula agora, que é a aula, que senão fica esbarrando na aula de outro professor, tá? Já falei sobre a distribuição de pontos, falei com vocês que eu vou cobrar algumas coisas sobre a questão do caderno, não sei se a Camila estava na sala quando eu comentei sobre isso, ou se ela entrou depois, talvez por isso que ela está perguntando, tá? Então são 15 pontos, eu vou distribuir ele de acordo com o que eu já combinei com vocês, esse combinado é traçado por nós em parceria, eu vou definindo ao longo, mas a questão do trabalho nosso, valendo 5 pontos, é muito importante, mas é depois de prova, que tiver passado esse sistema, vocês estiverem mais tranquilos, a gente vai fechando isso com calma, sem ficar afobado, dá tempo da gente ajustar tudo, beleza? Vou terminar de atualizar meu arquivo lá, porque aí vocês vão observando o que é que está faltando, se está faltando alguma coisa no caderno e completar para depois me mandar, tá? Mas, Camila, depois eu passo novamente, porque isso já foi passado hoje, mas eu falo novamente em outro momento, porque vocês têm aula com outro professor agora, senão eu engarrancho vocês. Então, olha, bom final de semana para vocês todos, que vocês possam descansar, estudar também, mas descansar, ter pausa, porque é necessário para recarregar a pilha. Na segunda-feira, no meu horário, vocês vão fazer prova, não sei se vai ser eu que vou aplicar, mas isso é o de menos, né? Se precisar, eu estou presente com vocês lá, não tem jeito de a gente ficar conversando muita coisa, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, seja pelo WhatsApp, seja lá no clipe, seja aqui no bate-papo, e a gente vai ajustar. Então, boas provas para vocês semana que vem, bom final de semana, bom descanso, se cuidem. Valeu, galera!